Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Você conectado. Agora sim, nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas já está resolvido. Bom, a gente começa o nosso programa destacando as principais informações do dia e, é claro, né, para não fugir da nossa tradição, a gente começa falando sobre o esporte, sobre o futebol. Né? Ontem tivemos aí as finais, né, as finais dos campeonatos estaduais. Aqui em Goiás, né, sabíamos que era praticamente impossível a mudança da situação. O Atlético Clube Goianiense venceu o Goiás por 1-0 e é o novo campeão goiano. O Atlético, portanto, além de ser campeão goiano, está classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro, né, o campeonato que começa nos próximos dias. Então, parabéns à galera aí do Atlético Clube Goianiense, né? Parabéns à turma do Dragão, que ontem fez a festa lá em Goiânia, né? Muito legal a festa do Atlético. O Atlético, o jogo, né, tinha torcida única, apenas a torcida do Goiás foi ao estádio, mas a torcida do Atlético foi para o seu estádio lá em Campinas, né? E lá de Campinas eles assistiram pelo telão, fizeram uma grande festa. Então, parabéns aí a todos os torcedores do Atlético Clube Goianiense. Lá no Rio de Janeiro, deu Flamengo. O Flamengo venceu o Vasco da Gama por 2-0 e é novamente campeão do Rio de Janeiro. Então, parabéns aí aos torcedores do Mengão, né? Meu amigo Henrique Morgantini, a Adriana Pereira, o Ricardo Pereira, quem mais? O Elvis Silva, né? Também torcedor do Flamengo, todo mundo festejando aí a vitória, né? 2-0 sobre o Vasco e mais um campeonato conquistado. Em São Paulo, o Corinthians é o campeão. O Corinthians venceu o São Paulo por 2-1, né? E é o campeão de São Paulo. Lá em Minas Gerais, o Atlético e o Cruzeiro ficaram empatados em 1-1 neste jogo de ontem. Com esse resultado, o Cruzeiro é o novo campeão mineiro, né? Portanto, o meu Galo decepcionou, havia perdido na primeira partida, na segunda o empate, mas a vantagem ficou para o Cruzeiro. Lá no Rio Grande do Sul, o campeão é o Grêmio, né? O Grêmio do meu amigo Heleno Rosa venceu o Internacional, isso ainda no meio da semana, né? E também é o campeão lá do Rio Grande do Sul, tá bom? Depois nós vamos destacar aqui outros campeonatos, mas estes os resultados, os principais, né? Os principais campeonatos: o Campeonato Goiano, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista e o Campeonato lá do Rio Grande do Sul, né? Foram 13 capitais ontem, 13 jogos de decisões dos campeonatos regionais, né? Agora as atenções se voltam ainda para a Libertadores da América, que continua, né, a disputa, e para o Campeonato Brasileiro, que deve começar nos próximos dias. O Goiás recebe, acho que São Paulo, no início de maio. Depois a gente vai dar mais detalhes sobre o Campeonato Brasileiro, que começa nos próximos dias, né? Então, um abraço aí para toda a galera que está feliz, torcendo, vibrando com os seus clubes, né? Parabéns, portanto, aos atleticanos de Goiás, né, aos flamenguistas, aos corintianos, aos cruzeirenses. Meu amigo Marley Rodrigues, lá em Brasília, é cruzeirense, né? Meu irmão, o Eduardo Silva, é cruzeirense. Alguns cruzeirenses aí, ilustres, né, que estão felizes nesta segunda-feira. Muito bem. Bom, nós começamos, portanto, o nosso programa de segunda, agradecendo a você que está conosco em 87.9, a você que nos acompanha no nosso novo site, nosso portal de notícias, o fmmais.com.br, né? Agora no fmmais.com.br, você tem acesso ao áudio, ao som da Mais FM, né? Você pode conectar na Mais FM e
há um banner, um atalho para a Rádio Mais Gospel, né? A Mais Gospel também você pode acessar pelo site. Você acessando a página Mais Gospel, lá embaixo tem o link para você conectar com a Mais Gospel. A Mais Gospel que transmite também o nosso programa, né? E tem 100% de programação gospel 24 horas por dia. Portanto, no nosso canal fmmais.com.br, no nosso site, né? Você tem acesso a Mais FM 87.9, também a Mais FM Gospel e ainda, claro, as notícias através do nosso portal, né? Nós estamos ainda numa fase inicial, ainda adequando algumas coisas, mas o site já está no ar e você pode também participar, pode deixar as suas sugestões, né? Suas informações para que a gente divulgue no nosso site de notícias. É isso aí. Quero abraçar o pessoal que está comigo na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Algumas pessoas já conectadas. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, né? Nós já temos aqui algumas pessoas conectadas. Daqui a pouquinho eu vou nomear os nossos ouvintes, os nossos internautas que acompanham o programa aqui pelo Facebook, né? É isso aí. Os destaques do dia, né? Os principais sites de notícias do país trazem vários destaques. O destaque número 1 do G1 é: inquérito sobre ofensas ao Supremo Tribunal Federal segue mesmo princípio da censura aos sites. Nós vimos aí a semana passada uma grande polêmica com relação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que havia feito a censura de 2 sites de notícias brasileiros, né? O site O Antagonista e também o site da revista Cruzoé. Foram 2 sites que tiveram vetadas, né, as suas publicações, foram suspensas, os sites foram suspensos em razão de uma matéria que envolvia o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o Toffoli, e o outro ministro, né, acabou dando uma decisão, mandando retirar do ar as matérias, né, questionando a matéria que foi publicada nestes 2 sites, né, o site da revista Cruzoé e o site O Antagonista. A manchete de hoje fala sobre esse assunto, né, inquérito sobre ofensas ao Supremo Tribunal Federal segue mesmo o princípio da censura a sites, diz ministro. Santos Cruz compara a decisão que tirou as reportagens do ar sobre Toffoli com a investigação aberta no Supremo e diz que não se pode silenciar liberdades, né? Então, o questionamento é com relação ao controle da mídia, né? O controle da imprensa, a limitação de veiculação de matérias. Então, há um movimento, né, de toda a sociedade contra esse tipo de censura, né? Por um lado, o Supremo Tribunal Federal tem sido vítima de ataques, de fake news, né? Notícias falsas na internet, ameaças, né? A gente vê nas redes sociais muitas pessoas abusando, né, do seu direito de comunicar, do seu direito de estar nas redes e muitas vezes partindo para excessos, né? Excessos como ameaças a ministros, ameaças ao tribunal, ameaças a pessoas, né, de uma maneira geral. E são 2 lados, né? De um lado, o excesso, às vezes, do Supremo Tribunal, nesse caso, de vetar a publicação de sites, de vetar a imprensa, de publicar notícias, né, que afetam membros do tribunal. Agora, do outro lado, também tem os excessos, né? Os excessos que são praticados nas redes sociais. As pessoas, muitas vezes, né? E esse é um alerta para nós, para você que utiliza das redes sociais, é um alerta de que nem tudo é permitido, né? Que você não pode exagerar. E hoje, infelizmente, nós vemos muito isso, né? Pessoas, às vezes, são ameaçadas, são injuriadas, são... né, alvo de mentiras, alvos de fofocas, alvos de
né, a pessoas que atribuem crimes a outras pessoas de forma impensada, né, e isso pode gerar problemas sérios, né? É claro que, nesse caso do Supremo Tribunal Federal, né, o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que houve excesso, voltou atrás, né, e permitiu que os sites voltassem a publicar, né, as matérias. No entanto, aqui o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, avalia que o inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para apurar supostas ameaças a ministros da Corte segue princípio e motivações semelhantes à censura imposta aos sites pelo ministro Alexandre Moraes, que já foi revogada, né? Ele diz o seguinte: sou a favor total das liberdades do cidadão, sou contra a censura. A imprensa precisa ter responsabilidades, assim como qualquer cidadão. Não importa se é A, B ou C, se tem algo incomodando, tenha justiça para recorrer. O importante é manter os canais abertos, canais livres, com total liberdade de imprensa, disse Santos Cruz. Perguntado sobre se avalia que o inquérito precisa ser arquivado, o ministro deixa claro que fala como leigo e que não conhece tecnicamente o que está sendo investigado, mas afirma que, em sua opinião, se algo está sendo investigado não for comprovado, quem acusou precisa ser responsabilizado. É o normal, né? O que a gente precisa ter cuidado é, de um lado, né, não haver excessos e crimes, né? E do outro lado também não haver excesso para cercear a divulgação de notícias, né, as manchetes, as informações que interessam ao cidadão e que precisam ser do conhecimento do povo, né? E os veículos de comunicação, sejam eles a internet, o rádio, a TV, precisa ter liberdade para anunciar, para colocar, né, aquilo que acontece. O governo quer instituir meritocracia como critério de reajuste de servidores, né? Nós vimos aí uma mudança também em relação aos servidores. Os servidores públicos têm sido também alvo, né, das ações do governo. A reforma da Previdência atinge diretamente servidores públicos, né, e trabalhadores da iniciativa privada, como a gente tem dito aqui. E agora também a preocupação do governo em instituir a meritocracia como critério de reajuste dos servidores, ou seja, seria o aumento salarial por mérito, né? Esse é um assunto que é bem debatido. Aqui em Goiás nós tivemos nos últimos anos essa ideia de meritocracia, né? Tem aqueles que acham que é fundamental e aqueles que, né, os servidores públicos de uma maneira geral não gostam disso, porque acaba se beneficiando setores, né, às vezes até com motivações não apenas de trabalho, mas também com motivações políticas. O UOL traz a seguinte manchete: doleiros foragidos e no exterior, né, emperram a maior etapa da Operação Lava Jato, né? Então, muitos doleiros, né, pessoas envolvidas nas operações financeiras com os partidos, com os políticos, acabam foragindo, acabam fugindo, né, saem do país. Isso emperra a Operação Lava Jato ou qualquer outra operação, né, que tenha interesse de apurar desvios financeiros, né? Então, o UOL trata desse assunto também na manhã desta segunda-feira, né? Portanto, doleiros foragidos e no exterior acabam emperrando, né, as investigações das operações. Após 22 anos da morte de PC Farias, a Justiça nega última apelação. Lembra do PC Farias? O PC Farias era, né, o operador financeiro do governo Collor, ainda, né, isso na década de 90. Ainda hoje, né, 22 anos depois da morte do PC Farias, a Justiça ainda está tratando do seu processo, né? Negou que a última apelação, ou seja, o processo continua em andamento 22 anos depois, né, sem uma solução plausível.
Críticas a militares em canal de Bolsonaro reacendem tensão no Planalto. Nessa semana também houve, segundo o portal UOL, vídeo com críticas a militares postados no canal de Bolsonaro e nas redes de Carlos reacende tensão no Planalto, é a manchete, né? Então, continua, né, as redes sociais sendo usadas aí e trazendo, né, vários debates, várias discussões, nem sempre verdadeiras, nem sempre, né, responsáveis, o que leva a problemas no governo. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Para você que procura o melhor serviço para seu carro, Renato Pneus é o lugar certo. Contamos com serviços de alinhamento e balanceamento, suspensão, higienização de ar-condicionado, freio, escapamento e troca de óleo. Fones 3314-2239 e 99131-2395. Avenida Contorno, número 1000, Jardim Arco Verde, Anápolis. Renato Pneus, Centro Automotivo. Buscamos e levamos o seu carro. Ligue a gente. Tá mais, tá bom demais. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia, a informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanham, né, na nossa transmissão pelo Facebook, para você que nos acompanha também no nosso canal 87.9, né, para você que acompanha também a nossa transmissão pelo WhatsApp, a gente encaminha para você, né, para muitos ouvintes da Mais FM, que recebem através do grupo de jornalismo da Mais FM o nosso programa pelo WhatsApp, né? Um abraço para a Mirna, que sempre ouve pelo WhatsApp, né, na hora do almoço, está almoçando, está, né,
fazendo ali, lavando as vasilhas do almoço e ouvindo a Mais FM. Um abraço para a Miriam, obrigado pelo carinho da audiência. Se você também ouve pelo WhatsApp, manda um recadinho para a gente aqui, para a gente saber, né, que você está acompanhando. Muitas pessoas recebem e acompanham também, né, pelas demais redes sociais. Para você que nos acompanha aqui na nossa transmissão pelo Facebook, um abraço, quero deixar o meu abraço, um bom dia para o meu amigo Lino e toda a equipe da Ar-Condicionado Arco-Isa, né, conectados desde o comecinho do programa. Bom dia para vocês, bom trabalho, né, um abraço para Lucimar Mendes Borges, também conectada, desejando uma ótima segunda-feira, né, uma boa semana para todos. Obrigado pela Lucimar, obrigado pelo carinho da audiência de todos que nos acompanham. Um abraço para Adriana Pereira, torcedora do Flamengo, que hoje está festejando, né? Um abraço para Ludmila também Rodrigues. Ludmila Rodrigues também sempre ligada. Obrigado para o meu amigo José Justino Filho. Um abraço para o meu amigo, o vereador Alfredo Landim, era para estar com a gente agora pela manhã, infelizmente não pôde estar, né? Tem outros compromissos. Obrigado, mas obrigado aí pelo carinho da audiência. O vereador está sempre conectado, sempre compartilhando o nosso programa. Meu amigo José Justino Filho ouve pelo Radiosnet, né? O Radiosnet é um aplicativo que você pode ouvir também em qualquer lugar, e o meu amigo José Justino Filho, sempre ligado pelo Radiosnet, compartilhando também o nosso programa. Quando pode, assiste também ao vivo o nosso programa pelo Facebook. Um abraço para o meu amigo Nilson Costa, lá em Séries, né? Um abraço então para o meu irmão Nilson Costa, lá de Séries, né? Um abraço para todo o pessoal ali da região do Vale do São Patrício, né? Pessoal de Rialma, pessoal de Séries, pessoal de Goianésia, né? Um abraço para o meu amigo pastor Aurélio, lá em Goianésia, né? Muito sucesso, desejo muito sucesso aí. Um abraço para a Maria Nova da Silva, também conectada, né? Também acompanhando aqui o nosso programa no Facebook, né, na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. É isso aí. Você está aí conectado, deixa aí também a sua participação, né, deixa aí o seu recadinho, né, o nosso amigo Nilson Costa, lá de Séries, respondendo aqui. Um abraço, meu irmão, que Deus abençoe a todos vocês aí na região de Séries, né, um abraço para meus amigos de Séries. Muito bem. Bom, nós temos aniversariantes hoje, né? Vários aniversariantes aqui. Eu quero registrar o aniversário do meu amigo Osmar Rezende. Foi ontem, né? Ontem, dia 21, aniversário do Osmar, nosso apresentador aqui do programa Mais Escola, todo sábado às 9 da manhã, né? Um abraço então para o Osmar Rezende, fez aniversário ontem, juntamente com a nossa capital do Brasil, a querida Brasília, né? Brasília também comemorou ontem seu aniversário. No sábado, dia 20, foi aniversário do Patrick, né? Parabéns para o Patrick, mais uma vez. Hoje é aniversário da Jéssica Neres, hoje é aniversário também do meu amigo Frei Valdair, da cantora, né? Da nossa irmã cantora Stefane Santos, também fazendo aniversário hoje, e do Dr. Jales Cândido, também, né, meu colega advogado aqui da cidade de Anápolis, também fazendo aniversário hoje. Portanto, parabéns aos aniversariantes, né? E que Deus abençoe a vida de vocês. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Muito bem, então parabéns para você que faz aniversário, que fez aniversário no final de semana, né? Às vezes tem gente que faz aniversário aí no sábado, domingo, a gente acaba esquecendo, né? Mas pelo menos aqui, hoje a gente se lembrou aqui de alguns, e parabéns então a todos os aniversariantes. Bom, nós vamos a Goiânia, direto de Goiânia, com o Libório Santos, ele que participa conosco todos os dias, trazendo os principais destaques, as principais notícias da capital e do Estadão de Goiás. Bom dia, Libório Santos. Bom dia, Libório. Libório está chegando, né? Daqui a pouquinho está na linha, está chegando. O Libório traz as principais notícias lá da capital goiana e também do nosso querido Estadão de Goiás. Bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás.
Projeto prevê ensino de primeiros socorros nos cursos de formação de soldados da Polícia Militar. Senar Goiás incentiva a criação de hortas urbanas. No giro pela polícia, mortes nas rodovias, apreensão de drogas e morte de 4 assaltantes. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 22 de abril, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Fim do feriadão de Semana Santa, ainda hoje as polícias rodoviárias e os bombeiros divulgam os balanços de operações desses dias. Já se sabe de uma morte por afogamento no Lago de Corumbaíba. A vítima foi um homem de 48 anos de idade. Ele passou mal após se alimentar e entrar na água. Um idoso de 73 anos morreu na madrugada deste domingo após bater o carro de frente com um caminhão na BR-020 Alvorada do Norte, nordeste de Goiás. A vítima teria invadido a contramão. Olha, com muita criatividade, os espaços urbanos de Goiânia estão sendo ocupados com uma nova função. Até mesmo em prédios, os jardins dividem espaços com hortas na produção de hortigranjeiros. Num prédio em construção, por exemplo, entre máquinas e operários, foi feita uma horta com cebolinha, alface, couve, quiabo e mostarda. O engenheiro Marco Antônio de Carvalho, responsável pela obra, conta que a ideia é desenvolver o conceito de sustentabilidade. A ideia surgiu da necessidade da gente pensar em alguma coisa ambiental, de um conceito sustentável. Os vizinhos têm passado, achado muito bom, interessante, têm gostado. A gente tem compartilhado com eles também o que a gente produz aqui na horta. Em frente ao Paço Municipal, numa parceria da Prefeitura de Goiânia e o Senar Goiás, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é desenvolvida uma horta comunitária modelo. O gerente de formação rural do Senar Goiás, Leonardo Forquim, afirma que as hortas comunitárias urbanas podem mudar a cultura nas grandes cidades. Grandes centros urbanos distanciaram a população do processo produtivo. As crianças que nascem, por exemplo, e moram e vivem em Goiânia, não sabem como é produzido um tomate, uma alface, muito menos como surge um leite. E técnicas como essa, de conseguir fazer uma criança, um idoso, plantar uma mudinha de uma alface, conduzir aquilo, sabendo que você tem a obrigação do cuidado da irrigação, da adubação, do controle de pragas e doenças, faz com que você tenha mais prazer na alimentação. O Atlético Goianiense venceu o Goiás por 1-0 no segundo jogo da decisão, tornou-se campeão goiano de 2019. No final do jogo, o técnico do Goiás foi demitido. Fim dos campeonatos estaduais começam neste final de semana as competições nacionais. Goiás disputa a Série A, Vila Nova e Atlético na Série B. O Goiás estreia dia 1º de maio contra o São Paulo no Serra Dourada. Notícia especial para as mulheres: médicos ortopedistas alertam que o uso constante de sapatos com saltos altos e bico fino podem trazer sérios problemas para os pés. A polícia aperta o cerco e a cada dia aumentam as apreensões de drogas e prisões de traficantes. Policiais militares apreenderam em Aparecida de Goiânia 120 quilos de maconha. A droga estava numa casa, ninguém foi encontrado e preso. 4 homens morreram na noite de sábado após entrar em confronto com policiais militares em Goianira, região metropolitana da capital. Eles eram suspeitos de tentar roubar o carro de um sargento da corporação. Na semana passada, no interior da Bahia, um bebê com menos de 1 ano de idade se engasgou com leite e os pais, apavorados, correram até um posto policial próximo com a criança desacordada pedindo socorro. Aliás, esse vídeo ganhou destaque no WhatsApp dessa semana e também na TV. Durante 3 minutos, os policiais adotaram procedimentos de primeiros socorros e conseguiram salvar a criança. Pois bem, coincidência ou não, já tramita na Câmara Federal já há algum tempo um projeto de lei de autoria da deputada Flávia Moraes, o qual prevê a exigência de inclusão no currículo de formação de soldados da Polícia Militar o ensino de primeiros socorros. Segundo a deputada, mesmo com muita discussão, o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Isso, foi polêmico, mas conseguiu ser aprovado e nós consideramos de grande importância. Muitas vezes no acidente, a primeira que chega é a polícia militar. E às vezes ali no momento do acidente, é importante que eles estejam preparados para os primeiros atendimentos. Então, se ele tiver um curso de primeiros socorros, muitas vezes ele pode evitar uma fratura, uma consequência maior ainda do acidente. É muito importante que eles possam ter um curso viável, possível, e eles têm conhecimento e estudo para assimilar esse curso e, com certeza, vão dar mais segurança à população. Nesse caso aqui, ninguém está querendo tomar a função do médico. Não, né? Porque é até o médico chegar.
De forma nenhuma, atendimento de primeira hora, basta simplesmente o conhecimento de como movimentar, como mexer, como agir, de repente, por causa de minutos, você salva uma vida. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então aí a participação do Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais notícias do dia. Eu quero destacar aqui algumas das manchetes dadas pelo Libório, né? Um assunto interessante que ele tratou aí com a deputada Flávia Moraes, que é a questão do ensino de primeiros socorros para policiais, né? Os policiais nos acidentes de trânsito, né? Nos acidentes, normalmente quem chega primeiro é justamente a polícia. E a ideia é que os policiais tenham conhecimentos de primeiros socorros. Nós sabemos que muitos deles já têm, né? Mas a ideia é incluir isso no currículo para que os policiais possam ter condição de atendimento, o pré-atendimento, aquele atendimento inicial até que as equipes de socorro cheguem, né? Então, uma iniciativa interessante. Parabéns aí à deputada pela iniciativa. Um balanço do final de semana, né? A gente sempre tem os finais de semana prolongados e o acontecimento de acidentes, afogamentos, né? Então, lamentavelmente, aí algumas mortes por afogamento e também no trânsito aqui na nossa região. Outro detalhe interessante, né, trazido pelo Libório Santos, é um assunto, vamos dizer assim, um assunto leve, né? Que é a questão das hortas urbanas. Quem já foi ali ao Paço Municipal de Goiânia, a Prefeitura de Goiânia, né, certamente já observou que lá, em frente ao Paço Municipal, tem uma horta, né, uma horta bonita, bastante grande, que os servidores da Prefeitura, né, os trabalhadores ali da Prefeitura cuidam e, com isso, tem alimentos fresquinhos, né? Tem muitos alimentos ali, muitos produtos para o consumo dos próprios servidores. Recentemente, houve várias reportagens sobre uma iniciativa em Teresópolis, de Goiás, né, onde uma professora utilizou terrenos vagos da cidade, né, para também plantar, né, não só hortaliça, mas também outros produtos para a alimentação e a merenda escolar, né? Então, é uma iniciativa interessante, a das hortas urbanas. E como o engenheiro aí falou, tem criança que só conhece leite de caixinha, né? Tem gente, aliás, não é só criança não, né, Kelly? Tem gente adulta, jovens adultos, né, que não sabe de onde vem o leite, né? Só conhece o leite de caixinha, né? O leite de caixinha como se... na verdade, né, tem gente que diz que aquilo nem é leite, né? Aquilo é outra coisa que pode parecer leite, mas... tem nada a ver, né? Então, a iniciativa é interessante, né, em Goiânia, né? Vamos torcer para que isso aconteça também nas demais cidades, né? Para que haja iniciativas de utilizar espaços urbanos, às vezes que ficam vagos, vazios, juntando lixo, né? Para a criação de hortas urbanas. Então, em São Paulo tem grandes iniciativas também nesse sentido. Então, parabéns aí aos goianienses que estão aderindo, né, às hortas urbanas. Quem sabe, né, aqui em Anápolis também possa haver interesse por parte das pessoas, né, em iniciativas de particulares. E é claro que se o governo orientar, se o governo ajudar, né, nós tivemos aqui durante a administração do prefeito Antônio Gomide, do prefeito João Gomes, o aproveitamento de várias áreas urbanas, né, a Secretaria de Agricultura, né, tinha muitas boas colheitas, né, de milho, de arroz, de feijão e outros, né, outros produtos em terrenos baldios, né, principalmente terrenos públicos, né, que são espaços que às vezes ficam inutilizados, ficam sem uso e que poderiam, né, gerar produtos que pudessem ser utilizados nas escolas, nas creches, né, nas instituições aí de assistência social. Então, é uma iniciativa interessante que acontece na capital goiana, destaque aí do meu amigo Libório Santos. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco
do programa Hora da Notícia desta segunda, 22 de abril de 2019. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, di umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney, água, gás, carvão e uma completa mercearia. Bom preço e um excelente atendimento. Venha fazer uma visita e confira. Disque Gás Sidney, Rua Luiz Muniz Moreira Lins, quadra 34, lote 8, Jardim Arco Verde. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. Tá na Mais, tá bom demais. Sanduícheria e Pizzaria do Primo, o melhor lugar para você saborear o seu lanche. Temos açaí na tigela, sorvetes néctar, picolés, sucos de laranja natural e bebidas em geral. Sanduíche à moda no prato e uma deliciosa pizza na hora. Todas as quartas e quintas, 20% de desconto no seu lanche. Avenida Antônio Carlos Pereira, quadra 6, lote 1, setor sul. Teleentrega setor sul e bairros vizinhos. 3314-5528 e 992194242. Entrega das 18 à meia-noite. Sanduícheria e Pizzaria do Primo, o melhor lugar para você saborear o seu lanche. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Da notícia. Apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. Estamos trazendo para você as notícias do dia, as principais informações, os comentários sobre os principais fatos que estão aí na mídia nesta segunda-feira, E quero agradecer aqui mais uma vez o pessoal que nos acompanha pelo Facebook na nossa transmissão. Um abraço para Adriana Ferreira, desejando aqui curtindo aí com a Nação Rubro-Negra, Isso aí, Nação Rubro-Negra em festa. Um abraço então para todos os flamenguistas, que comemoram hoje aí mais um campeonato carioca, mais uma vitória lá no campeonato carioca. Isso aí, muita gente festejando, muita gente que não tá nem tanto, mas tá meio chateadinho, mas é isso aí, faz parte do esporte, Esporte é isso. Uns ganham, outros perdem, e aí a gente vai levando a vida.
Muito bem. O governo decreta sigilo sobre estudos que embasam a reforma da Previdência. É uma notícia que circulou nesse final de semana, né? Interessante. Vários questionamentos, segundo especialistas, né? Há uma infração quando o governo esconde informações com relação à Previdência, à reforma da Previdência Social, né? É uma notícia que repercute também. Por quê? Porque essa semana devem voltar os debates, as discussões lá na Câmara dos Deputados, né? Havia uma expectativa do governo, uma pressão para que fosse votada a reforma da Previdência na semana passada, ainda antes do feriado, né? O que acabou não acontecendo, a oposição e o Centrão, né? Acabou sendo vitoriosa, né? Esses grupos foram vitoriosos, conseguiram adiar a discussão sobre a reforma da Previdência, né? A partir de amanhã, com certeza. Hoje, segunda-feira, os deputados estão chegando, né? Estão chegando em Brasília. Possivelmente amanhã nós teremos aí o debate, a discussão sobre a reforma. Deve voltar ao plenário não, né? Não ao plenário, mas à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, que deve fazer, né, esse debate dessa semana, né? Então, a expectativa do governo que aprovaria antes do feriado acabou se frustrando e agora, né, o debate volta para a comissão. Depois de aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, né, eu acredito que deve ser aprovada, apesar, né, da posição de muitos deputados contrários, mas o debate deve ser transferido para uma comissão específica que vai fazer o debate de todo o projeto, né, de emenda constitucional encaminhada ao Congresso Nacional. O jornal Opção, aqui de Goiás, né, aqui de Goiânia, fez uma reportagem falando sobre como deve ser o voto dos deputados goianos, né? Os deputados goianos, você sabe, nós temos 513 deputados federais, né? São, representando Goiás, nós temos 17. Dos 17 representantes de Goiás, segundo a matéria do jornal Opção, apenas 4 dos 17 parlamentares que representam Goiás são contra a proposta apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a gente sempre tem falado aqui que o eleitor, ele precisa acompanhar o voto, né, a posição do seu parlamentar. Na hora da eleição, né, tem todo aquele debate, toda aquela guerra, né, vamos dizer assim, para escolher os representantes, e a maioria dos eleitores acaba se esquecendo, né, e às vezes, poucos meses depois, não se lembra mais sequer em quem votou, né? Então, é fundamental que o cidadão participe da política, não só votando, né? É importante votar nas eleições e nós temos visto, inclusive na última eleição, né, muitas pessoas deixaram de votar, né, na eleição presidencial, que é uma eleição fundamental para o país, né? Nós tivemos mais de 1/3 dos eleitores que não foram às urnas, né? Mas dos que foram às urnas, dos que vão às urnas, muitos também acabam votando sem compromisso nenhum, sem nenhuma preocupação, apenas pensando no momento, né? Às vezes pensando na sua posição social, política, mas acabam depois abandonando o parlamentar, né? Deixando o parlamentar, vamos dizer assim, solto, né? Então, interessante que o eleitor acompanhe o voto do seu deputado, né? Você é a favor da reforma da Previdência? Né? Ou você é contra? Qual é a posição do seu deputado, o deputado que você votou nas últimas eleições, né? Segundo o jornal, né, o portal de notícias do jornal Opção, a maioria dos goianos é favorável à reforma da Previdência, né? A maioria dos goianos deve votar com o governo favorável à Previdência. O texto da matéria diz o seguinte: tramita na Câmara dos Deputados o projeto de emenda constitucional, PEC, apresentado por Jair Bolsonaro, que altera regras de aposentadoria e visa economizar 1 trilhão com a Previdência Social. Nesta fase do processo, deputados verificam se algum princípio constitucional é ferido pela proposta, né?
E o mérito da questão e as modificações do texto ainda não devem ser debatidos, né? Aquilo que eu disse, na Comissão de Redação e Justiça, verificar se é constitucional, se é inconstitucional, se é legal, se não é, né? Então, é uma discussão ainda bem preliminar. Caso aprovada, né, a proposta deve seguir para uma comissão especial e depois, né, depois de passar pelas comissões, essa proposta vai ao plenário para votação na Câmara dos Deputados. E depois deve ser também votada no Senado. Então, a reforma da Previdência, ela tem ainda um caminho pela frente, né? Tem todo um processo de debate, de discussão. A fase que está é a primeira fase, né? A fase da Comissão de Constituição e Justiça. O texto continua aqui dizendo o seguinte: embora os pontos específicos estejam passíveis de mudança, o cerne do projeto dificilmente será modificado. Substituir o modo de distribuição previdenciária de repartição, ou seja, todos contribuem para um fundo comum, para o regime de capitalização, onde cada um tem a sua previdência individual. Ainda não é claro, entretanto, como ficarão os trabalhadores informais e vítimas de acidentes de trabalho, modelos que misturam poupanças individuais e seguros, como o do Chile, que são frequentemente apontados como um modelo fracassado, né? A tramitação, a sessão de votação da reforma da Previdência pela Comissão de Constituição e Justiça foi adiada para quarta-feira, 17, né? Portanto, o debate após a confusão da semana passada, ele deve voltar na quarta-feira. Deputados de oposição e do chamado Centrão cobraram modificações na PEC, além da presença do relator, que registrou a presença na Câmara, mas esteve ausente da comissão, né? Ou seja, o relator não estava na comissão. O relator é o delegado Marcelo de Freitas, do PSL, lá de Minas Gerais, né? Do Partido Social Liberal de Minas Gerais, né? Segundo as queixas, o relator não estava presente. Bom, vamos ao que interessa, né? A bancada goiana, ela conta com 17 deputados, conforme eu disse, e o jornal Opção diz o seguinte: apenas 4 dos 17 parlamentares que representam Goiás são contra a reforma. São eles: o Elias Vaz, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, né? Portanto, Elias Vaz, a Flávia Moraes, deputada do PDT de Goiás, o deputado José Nelton, do MDB, era MDB, agora é do Podemos, né? E o deputado federal aqui de Anápolis, o Rubens Ottoni. Então, portanto, Elias Vaz, Flávia Moraes, José Nelton e Rubens Ottoni são os 4 deputados do estado de Goiás que são contrários à reforma da Previdência, né? Tem entre aspas aqui, deixa eu ver, diz: sou contrário porque na prática a reforma quer acabar com a aposentadoria pública e abrir caminho para a venda dos planos de aposentadoria privada, afirmou Rubens Ottoni ao jornal Opção. O governo fala em acabar com o privilégio, mas mexe nos direitos da professora, da trabalhadora rural, né, do idoso carente e da viúva, disse o deputado em referência aos 5 anos de aumento do tempo de contribuição nas classes citadas, a redução para R$ 400 dos benefícios e a redução de 40% nas pensões por morte. Ou seja, né, os deputados goianos Rubens Ottoni, Flávia Moraes, Elias Vaz e o José Nelton são os deputados contrários à reforma da Previdência. Quantos deputados a gente tem? 17 menos 4, 13, né? Portanto, o deputado que você votou, meu amigo ouvinte, possivelmente, né, se não foi um desses 4 que nós mencionamos aqui, com certeza o seu deputado vai votar a favor da reforma da Previdência, né? A reforma que, na avaliação dos trabalhadores, na avaliação dos sindicatos, na avaliação dos servidores públicos, na avaliação, né, dos trabalhadores rurais, daqueles que lideram o trabalho rural no nosso país,
a avaliação é que a reforma proposta pelo governo Bolsonaro, ela é altamente prejudicial para os trabalhadores, né? O portal UOL traz uma matéria interessante falando sobre os principais pontos da reforma, né? E se você se interessar, pode depois checar aí no portal UOL, né? uol.com.br, e é uma matéria bem interessante sobre cada detalhe, cada ponto da Previdência, da proposta que está sendo apresentada no Congresso Nacional, né? Especificamente agora na Câmara dos Deputados. O jornal Opção, nessa matéria, também traz aqui a posição de vários sindicalistas, né? De vários setores da sociedade brasileira, né? Aqui goiana, porque o debate foi feito levando em conta os goianos, né? Com relação à reforma da Previdência. A gente está falando disso praticamente todos os programas, porque isso é fundamental, né, importante para o cidadão brasileiro. Vai mexer na vida de todo mundo, né? Tem gente que já se aposentou e acha que está livre, né? Mas não está. Por quê? Porque o novo modelo, ele vai retirar recursos da Previdência, né? O cidadão, ele vai fazer uma Previdência pessoal, vai depender o regime de capitalização que é proposto depende do recurso somente do trabalhador. Cada trabalhador vai ter que fazer uma espécie de poupança para depois ele receber o benefício, né? No modelo atual, o trabalhador faz essa poupança, né? Tem um desconto no seu salário, os empresários têm uma parcela de contribuição e o próprio governo federal, né? O próprio governo também tem uma parcela de contribuição, ou seja, é um modelo tripartite, né? São 3 grupos contribuindo para um fundo que depois ele é pago aos beneficiários, né? Aos direitos dos trabalhadores que se aposentam ou das viúvas, né? Através da pensão, ou daqueles que não tendo renda nenhuma recebem o benefício da prestação continuada, né? Já no final da vida, ou seja, mexe na vida de todo mundo. Então, quem acha que não vai ser atingido, né, deve ficar aí como diz o pessoal, né, com a barba de molho, porque a reforma mexe na vida de todo brasileiro, né, e é fundamental que você se posicione, que você analise a sua situação, né, mesmo você que é jovem, um dia vai precisar dessa aposentadoria, né? E se você não lutar, tem uma frase que eu vi aí no adesivo e achei interessante, se você não lutar, sua aposentadoria vai acabar, certo? Então fique atento, né? Acompanhe o debate lá no Congresso, né? Acompanhe o seu deputado, o seu senador, como é que eles vão votar? Qual é o posicionamento deles, né? Descubra ou faça o contato através de e-mail, se você entrar no site da Câmara dos Deputados, né? Câmara dos Deputados, você acessa, você vai saber o número do telefone do seu deputado, o WhatsApp do seu deputado, né? Você pode fazer contato, você pode pressionar, você pode dizer, olha, se você votar desse jeito, você vai prejudicar o seu eleitor. Se você votar assim, você vai me prejudicar, né? E outras eleições virão, né? E não tem nada para motivar um político a votar determinado processo, senão a ideia do processo eleitoral. Por falar em processo eleitoral, o Jornal Popular destaca na sua coluna de política, né? Íris é quem vai liderar esse processo, diz Daniel, sobre 2020. As eleições de 2020, né, já estão acontecendo nos bastidores, né? Muita gente já se movimentando. Aqui em Anápolis não é diferente, né? Já tem gente fazendo campanha de prefeito, já tem gente fazendo campanha de vereador, já tem gente na rua, né? De forma sutil, de forma, vamos dizer assim, disfarçada, né? Mas fazendo campanha. Então, em Goiânia também não é diferente, segundo o Daniel que foi candidato ao governo do estado de Goiás, né? Perdeu para o Ronaldo Caiado. Segundo Daniel, o processo de liderar a campanha de 2020 em Goiânia é do prefeito Íris Rezende, né? O prefeito Íris Rezende certamente
vai ter um espaço importante nas eleições em Goiânia, as eleições municipais. O projeto eleva a isenção de imposto de renda a 5 salários. É a manchete principal do jornal O Popular dessa manhã, também, né, tratando da questão do imposto de renda. Por falar nisso, né, o prazo está acabando. Até o final do mês, apenas o prazo para quem ainda não fez o seu imposto de renda, né? Fique atento, não perca a oportunidade, ok? É isso aí, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer aqui o pessoal que nos acompanhou na nossa transmissão pelo Facebook. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar aqui para a gente ver quem está com a gente ainda até esse momento, né? Obrigado a você que participa, você que compartilha, você que curte a nossa página. A nossa página teve uma grande quantidade de curtidas nesta semana, 23 curtidas na semana. Então, se você ainda não curtiu a nossa página da Mais FM, faça isso, né? Curta, siga aí a nossa página. Bom, então, nosso agradecimento aqui, deixa eu achar aqui, estou fazendo confusão aqui, é tanto mouse na minha frente, que eu pego os mouses errados de um computador, pego do outro. Então, um abraço para o pessoal da Ar-Condicionado Arco-Isa, né, ainda com a gente, a Lucimar Batista Mendes Borges, também desejando uma boa segunda-feira e uma boa semana para todos, o meu amigo Nilson Costas, lá de Séries, a Maria Nova da Silva, deixa eu ver quem mais, a Adriana Pereira, deixando aqui um abraço para a nação rubro-negra, né? Um abraço também para a Aline Gomes, que também deseja um bom dia a todos. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado a você que nos ouve na nossa reapresentação aqui na Mais FM e na Mais Gospel. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, se tudo der certinho, né? Se o Senhor permitir, nós estaremos de volta com mais um Hora da Notícia. Um abraço para você, que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais.